Essa é a fissão nuclear. Um nêutron atinge um núcleo de urânio, tornando-o instável e fazendo com que ele se divida em fragmentos menores. Esse processo libera uma quantidade imensa de energia e mais nêutrons, que podem iniciar uma reação em cadeia. Para se ter uma ideia do poder envolvido, a fissão de um único átomo de urânio libera energia suficiente para mover um grão de areia visivelmente. Mas quando bilhões de átomos se dividem ao mesmo tempo, a liberação de energia se torna devastadora. Isso foi descoberto no Natal de 1938, na Alemanha nazista, em Berlim, por 2 químicos e uma física. Eles tinham acabado de abrir as portas para a era nuclear. Os cientistas alemães publicaram sua descoberta na revista Nature. Pouco depois, o mundo inteiro acordou com as manchetes nos jornais dizendo: dividir um átomo. Entre os que leram a notícia estavam um dos cientistas mais brilhantes da história americana, Robert Oppenheimer. Ele logo percebeu o imenso poder escondido nessa descoberta. Em questão de dias, diante de uma lousa, traçou os primeiros esboços de algo que mudaria o mundo para sempre: a bomba atômica. Se desse para fazer essa reação causar outra reação, e outra, até alcançar cerca de 80 vezes, daria para destruir uma cidade. Oppenheimer viu isso na hora. Alguns físicos também concordavam com os cálculos. E é aqui que a história da humanidade mudaria para sempre. A nossa história pode começar aqui. Com a descoberta da fissão nuclear e da possibilidade de criar uma arma devastadora a partir da reação em cadeia, o temor de que Hitler obtivesse o seu reinado de 1000 anos a partir de uma bomba atômica aterrorizava as pessoas, especialmente os judeus que haviam escapado do começo do que já era o Holocausto. Devemos remover elementos indesejados e malignos. O que é maligno não tem lugar entre nós. Os Estados Unidos ainda não estavam em guerra quando a divisão do átomo foi descoberta. Essa nação se manterá uma nação neutra. Albert Einstein escreveu uma carta que ele mesmo assinou e enviou para o presidente Roosevelt. Resumindo, a mensagem era clara: acreditamos que em pouco tempo será possível construir uma arma extremamente destrutiva e precisamos agir rápido para que nós, o mundo ocidental, as obtenhamos primeiro. Havia o medo de um programa nazista de armas atômicas. Cientistas britânicos, canadenses e americanos acreditavam que físicos alemães estavam trabalhando para dar a Hitler essa nova arma para que ele vencesse a guerra. E, enquanto isso, a União Soviética, liderada por Joseph Stalin, eram aliados da Alemanha nazista. O pacto entre Hitler e Stalin resultou na divisão da Europa Oriental. Os soviéticos ganharam os países bálticos, ficaram com o leste da Polônia e levaram uma parte da Romênia. Até aquele momento, eles subestimaram Hitler. Então, em 1941, Hitler traiu os soviéticos e invadiu o país deles. No começo, parecia que os nazistas iriam vencer os soviéticos, pois eles foram pegos de surpresa. Stalin demorou dias para se pronunciar publicamente ao povo soviético, de tão abalado que estava por ter confiado nos alemães. Ao mesmo tempo, a guerra não era só o que acontecia na Europa, mas também o que acontecia na Ásia. Os japoneses queriam erguer um império na Ásia. Eles queriam controlar a China. E eles acabariam controlando todas essas regiões do Sudeste Asiático e as Filipinas. Inclusive, eles estavam de olho até na Índia. Hirohito era o imperador e o líder japonês. Naquela época, no Japão, o imperador tinha o controle do poder judiciário, do poder legislativo e do poder executivo. Além disso,
O imperador era o comandante supremo do exército e da marinha japonesa. Muitos japoneses acreditavam que todos os ancestrais eram literalmente descendentes de um deus. Em 1940, os japoneses formaram uma aliança com a Alemanha nazista e a Itália. Esse pacto estabeleceu uma aliança militar entre os três países, formando o chamado Eixo Roma-Berlim-Tóquio. A maioria dos líderes americanos não acreditava que o Japão atacaria diretamente o território dos Estados Unidos, mas eles estavam enganados. Parte do comitê que planejaria o Projeto Manhattan, o programa de construção das primeiras bombas, se reuniu em 6 de dezembro de 1941, em Washington, e acordou no dia seguinte com uma desagradável surpresa. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a base naval de Pearl Harbor de surpresa. No dia seguinte, os Estados Unidos declararam guerra, entrando oficialmente no conflito. Ontem, 7 de dezembro de 1941. Uma data que viverá na infâmia. Os Estados Unidos da América foram atacados repentino e deliberadamente pela Marinha Imperial Japonesa. Não importa quanto tempo leve para superarmos essa invasão premeditada, o povo americano, com a força da justiça, alcançará a vitória absoluta. Para que você consiga entender melhor, nesse ponto da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois lados. O eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. E os aliados, com os Estados Unidos, Reino Unido e a União Soviética. Mesmo com diferenças, os Estados Unidos apoiaram os soviéticos com armas e estratégias militares contra o eixo. Mas o que os Estados Unidos jamais fariam era dividir os seus segredos científicos com a União Soviética, especialmente os relacionados ao Projeto Manhattan. A partir de agora, o Projeto Manhattan começaria a ganhar forma. Em 1942, o exército dos Estados Unidos assumiu o comando do Projeto Manhattan e escolheu o general Leslie Groves para liderá-lo. I must endeavor to conduct this program in such a way as to serve the best interests of the United States. Groves era um engenheiro militar. Antes do Projeto Manhattan, ele foi o encarregado de garantir a construção do Pentágono. Ele sabia tocar projetos grandes. O Pentágono era o maior prédio de escritórios do mundo na época. Groves disse formalmente: "Quero que esse projeto seja prioridade número 1 em toda a guerra." Diante dessa alta prioridade, ele receberia qualquer recurso que quisesse. Isso incluía cientistas ou pessoas. Então, ele montou um programa que acabou envolvendo diversos locais espalhados pelos Estados Unidos, nos quais era feita a separação do isótopo raro do urânio que gerava a reação em cadeia. O plutônio era produzido em enormes reatores nucleares localizados próximos de Washington, onde havia muita água fria para resfriar os reatores, e isolado o suficiente para que ninguém morresse no caso de uma explosão, exceto as pessoas que trabalhavam lá, é claro. Ele montou todo o programa e contratou cerca de 600 mil pessoas. Groves viu algo em Oppenheimer e escolheu para dirigir o laboratório. Quando estavam procurando um local para projetar e construir as bombas, Oppenheimer sugeriu o Novo México, uma região remota, cercada por montanhas e desertos, ideal para manter sigilo e realizar testes com segurança.
Los Alamos tornou-se um laboratório secreto e isolado do resto do mundo. E era uma área totalmente vigiada, cercada por arame farpado. Quem trabalhava lá precisava de um passe especial para entrar. Os bebês que nasciam no hospital de lá eram registrados com uma caixa postal como endereço, porque o local não podia ser revelado. As pessoas que estiveram lá durante a guerra descreviam o lugar como algo único, isolado do resto do mundo, mas por trás da paisagem tranquila, estavam construindo a arma mais devastadora da história. Mesmo cientes do poder destrutivo do que faziam, acreditavam que era a única maneira de impedir os alemães e, talvez, salvar o mundo. A tarefa de derrotar Hitler pode ser longa e árdua. Para alguns apaziguadores e simpatizantes do nazismo, isso é impossível. Chegaram a me pedir para que eu negociasse com Hitler, que clamasse por migalhas de sua mesa de vencedor. Eu rejeitei essa proposta. E a rejeito novamente. Franklin Roosevelt iniciou o programa de armas atômicas. Ele esperava viver o suficiente para decidir se as usaria ou não, mas ele morreu em abril de 1945. Seu vice-presidente, Harry Truman, não sabia nada sobre o Projeto Manhattan. Para que não haja nenhum mal-entendido, tanto a Alemanha quanto o Japão podem ter a certeza, sem qualquer sombra de dúvida, a América continuará lutando por liberdade, até que não haja nenhum vestígio de resistência. Só cerca de 10 dias depois, o secretário de guerra, Henry Stimson, achou que estava na hora de o presidente ficar sabendo da bomba. O memorando de Stimson focava as questões diplomáticas do Projeto Manhattan. Como seria o mundo depois da bomba atômica? Ele queria explicar para Truman que não era uma arma qualquer. Era o momento mais importante da história humana. Enquanto isso, o progresso militar lá na Europa estava avançando positivamente para os aliados, mais rápido do que o progresso científico com a bomba. Os exércitos britânico, americano e vermelho iniciam as batalhas finais em uma frente única, em uma Alemanha destruída e desmembrada. Hitler estava praticamente isolado em seu bunker, porque nesse ponto, a guerra para ele havia chegado ao fim. Em 1945, ele e sua esposa se mataram. Deutsche Männer, Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler gefallen. A ameaça apresentada por Adolf Hitler não existia mais. Agora, restava apenas uma questão: como garantir a vitória contra o Japão? Ainda resta muito a ser feito. A vitória conquistada no Ocidente deve ser conquistada no Oriente. Todo mundo deve ser purgado do mal de que metade do mundo foi libertado. Havia uma grande preocupação de que a guerra contra o Japão ainda durasse meses, talvez até anos. Mesmo após o ataque a Pearl Harbor e a revolta que ele causou nos americanos, o governo ainda precisava mobilizar a opinião pública para justificar o esforço contínuo da guerra. Uma enorme campanha americana
foi lançada para retratar os japoneses como um inimigo brutal, despertando o ódio suficiente para sustentar a guerra. A conotação racial era evidente, retratados como uma ameaça quase subhumana. Para o público americano, isso criava uma percepção de que não estavam apenas lutando contra um país, mas contra algo completamente diferente. There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed. Bombas incendiárias foram lançadas em Tóquio, logo após a morte de Hitler, nos dias 9 e 10 de março de 1945. Foi um ataque horrível, cerca de 87 mil pessoas morreram. Os pilotos dos bombardeiros conseguiram arrasar 45 quilômetros quadrados de Tóquio. Muitos civis japoneses foram mortos pelo fogo. Mas ainda não havia sinal de que os japoneses pretendiam se render. Então, ocorreu a Batalha de Okinawa. A Batalha de Okinawa terminou em 22 de junho, e foi uma batalha extremamente custosa e brutal em termos de soldados, navios e marinheiros americanos. Essa batalha foi marcada por ataques suicidas japoneses, conhecidos por kamikazes. A resistência foi feroz até o fim. Os americanos tiveram cerca de 12 mil mortos, enquanto no lado japonês estima-se cerca de 100 mil entre soldados e civis. Quanto mais os americanos se aproximavam das ilhas, pior era o massacre. E a grande preocupação dos americanos era ter que invadir a ilha principal do Japão. Depois dessa batalha em Okinawa, ficou ainda mais clara a necessidade de acabar com a guerra sem uma invasão. Truman tinha a responsabilidade de encontrar uma forma de terminar a guerra contra o Japão com o custo mínimo de vidas americanas. A Segunda Guerra Mundial tirou a vida de 65 milhões de pessoas. Alguns estudos estimam esse número para mais. Qualquer coisa que acabasse com aquilo poderia ser vista como uma salvação. Enquanto os militares americanos planejavam a invasão das ilhas japonesas, os cientistas do Projeto Manhattan disseram estar prontos para testar a primeira bomba. Como a implosão era uma tecnologia nova, ninguém sabia como aquilo ia funcionar. Eles precisavam fazer um teste antes de usá-la em uma operação militar. Para testar a bomba, era preciso encontrar um local isolado, onde poderiam dar uma explicação plausível negando a explosão da bomba. Ainda tinha a questão da radiação. Eles não queriam que atingisse uma área habitada. Então, eles procuraram e decidiram que Alamogordo, onde hoje é o campo de testes de White Sand, no deserto do Novo México, seria o lugar ideal para fazer isso. O teste foi agendado para amanhã do dia 16 de julho de 1945, para simular uma detonação aérea, já que a bomba seria lançada por um avião, a colocaram no topo de uma torre de 30 metros. A bomba não tinha um radar, a fuselagem, a cauda e todo o resto. Eram só as entranhas da bomba. Um cientista foi escalado para passar a noite com a bomba. Havia uma tempestade passando por ali. Ele ficou bastante nervoso. Bastava um raio cair na torre de aço para a bomba explodir e ele viraria pó. Felizmente, a chuva parou por volta das 4 horas da manhã
e o céu clareou. Muitos dos cientistas de Los Alamos foram até o local do teste. Eles queriam ver os resultados do trabalho. Os cientistas estavam a 32 quilômetros nesses enormes abrigos enterrados no chão. Além da radiação, alguns cientistas temiam que a explosão pudesse desencadear uma reação em cadeia no nitrogênio da atmosfera, incendiando o céu e destruindo o planeta. Mesmo assim, decidiram seguir com o teste. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. A sensação geral era de alívio, porque a tecnologia que eles tinham criado em um período de cerca de 8 meses havia funcionado. Eles acreditavam que aquela área onde o teste Trinity havia sido realizado era desabitada, mas na verdade, muitas pessoas moravam naquela região. A cerca de 60 quilômetros, havia um acampamento de dança. 10 meninas, pré-adolescentes, dormiam em seus beliches. De repente, uma enorme explosão sacode a cabana delas. Elas e a instrutora de dança saem e olham para o céu. Segundo uma das meninas, era como se tivesse nascido um belo sol. Naquele mesmo dia, elas saem para tomar banho em um riacho e começou a cair cinzas do céu. Algumas meninas, inocentemente, passaram no rosto. Só uma delas sobreviveu até os 30 anos. Os moradores do Novo México não foram avisados sobre o teste, nem antes, nem depois. Quando a explosão ocorreu, o governo rapidamente divulgou um comunicado afirmando que se tratava de um acidente em um depósito de munições. Mas essa explicação não foi suficiente. Durante horas, cinzas caíram do céu, animais de estimação morreram sem explicação e manchas brancas começaram a aparecer no gado. Enquanto isso, no coração da explosão, o calor intenso havia derretido a areia do deserto, transformando-a em vidro verde brilhante, um sinal permanente do que havia acontecido ali. Truman foi avisado sobre o sucesso do teste quando estava na Conferência de Potsdam. Essa conferência reunia os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética para definir os termos da rendição do Japão. Truman, Stalin e Churchill também estavam tentando definir como seria o equilíbrio do poder entre os aliados que esperavam vencer a guerra. Essa é uma conferência histórica onde estão dividindo a Alemanha em 4 zonas de ocupação. Esse foi o primeiro encontro de Truman e Stinson com os soviéticos. Truman conheceu Stalin pessoalmente nesse dia. Em relação a Stalin, o Ocidente não sabia com quem estavam lidando. Ele era muito carismático, causava uma boa impressão, e esse era o seu objetivo.
As autoridades americanas ficaram aflitas porque começaram a perceber que o mundo estava sendo dividido de uma forma que eles não tinham previsto. No próximo episódio, vamos ver como a divisão da Alemanha foi feita, os bastidores das reuniões que selaram o destino de Hiroshima e Nagasaki e o momento exato em que o mundo percebeu que nunca mais seria o mesmo. A bomba atômica atinge o Japão. A maior explosão do mundo. Primeira bomba atômica lançada sobre o Japão. Míssil equivale a 20 mil toneladas de TNT. Truman alerta inimigos sobre chuva de destruição. Obrigado por você que chegou até aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, apoie o meu trabalho, ative o sininho e comente aqui o que você achou. A bomba atômica foi um mal necessário ou poderia ter sido evitada? Bom, nos vemos no próximo episódio.